Paz do Senhor, amados irmãos, vamos gravar aqui mais um vídeo sobre a explicação, o porquê de Jesus no Monte da Transfiguração. Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante, vai dizer: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu o monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, sua roupa ficou branca, muito resplandecente, e eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, falavam da sua morte, qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono, quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles dois homens que estavam com ele. Aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se por aqueles dias, não comentaram com ninguém nada do que tinham visto. Muito bem, existe uma série de perguntas que as pessoas fazem, o porquê disso, o porquê daquilo, não é? Tudo na palavra de Deus tem um porquê, e esse texto tem um porquê de estar aqui, e algo tremendo, maravilhoso aconteceu aqui em Lucas capítulo 9, e também nos outros evangelhos que retratam e falam dessa passagem. O que aconteceu aqui, tá, é algo marcante, algo fundamental na obra de Jesus, né, na sua obra redentora para salvar a humanidade. Não vou falar sobre as curiosidades, por que Elias e Moisés, por que não outro profeta, ou como, né? Algumas pessoas fazem confusão, mas como é que pode? Ué, Moisés e Elias estão vivos, eles estavam no céu, e Deus falou: vai lá e fala com Jesus, foi isso que aconteceu. Mas o porquê, ou para que aconteceu isso? Muito bem, as pessoas dizem: não, é para Jesus mostrar para os discípulos a sua glória. Isso é uma pequena parte, mas o fundamental aqui, o que aconteceu aqui foi um testemunho de Deus, não é, para com a pessoa de Jesus Cristo, testemunho do Pai para com Cristo. E qual a importância disso? Tá? Vamos tomar por base que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele tem uma palavra, né, e ele vela para cumprir essa palavra. Deus, ele tem a sua palavra como documentos, né? Vamos tomar esse princípio. Por quê? As coisas de Deus é com ordem e decência, Paulo vai dizer aos Coríntios. A Bíblia vai falar sobre cristãos como embaixadores, vai falar de Jesus como advogado, vai falar sobre o tribunal de Cristo, vai falar de Deus como juiz, não é? Vai falar uma série de coisas que mostram a seriedade das coisas de Deus, né? As coisas de Deus é sério. Então, na lei de Deus está escrito, tanto em Deuteronômio 19, como em alguns outros textos, né? Nós vamos ver que Deuteronômio 17:6, que toda a autenticidade de uma acusação ou de qualquer coisa que for a ser feita tinha que ser confirmado por 2 testemunhas, né? Tinha que ter 2 testemunhas ou 3, para aquele testemunho ser aceito como verdadeiro, né? Então você vai ver isso no Antigo Testamento, Deuteronômio, você vai ver isso, né? Você vai ver no Novo Testamento o mesmo fundamento. Você vai ver, por exemplo, Hebreus 10:28, se não me engano, falando que quebrantando a lei de Moisés, apenas com 2 ou 3 testemunhas as pessoas morreriam, não é? E o que nós vemos no Novo Testamento também? Vamos ver o próprio Paulo, não é? Ele falando que ele ia ter com os Coríntios, 2 Coríntios 13:1, e a palavra dele seria confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Você vai ver esse mesmo fundamento sobre a igreja, né? Se teu irmão pecar, vai repreender tu ele só. Se ele ouvir, leste teu irmão. Se não, leva uma testemunha ou 2, para que a palavra seja confirmada. Se não ouvir a vocês, ele ouça a igreja. Se não ouvir a igreja, considera ele como gentil ou um publicano. Então, há uma confirmação de Deus com testemunho. O que está acontecendo ali com testemunho de pessoas? O que está acontecendo ali, tá, na Monte da Transfiguração, é um testemunho de Deus sobre o seu filho como o verdadeiro filho de Deus. Se você for ler todo o contexto, né, a divisão de capítulos veio muito depois, já na nossa época, né, no ano 1000 e alguma coisa, 1200 anos depois, né, de Cristo, mas o capítulo é inteiro, tanto 16 como 17, por aí vai. É um livro só. E onde fala, né, estou falando de Mateus 16, né, mas Lucas, o capítulo anterior também é o mesmo, junto com Lucas capítulo 9, onde fala que Pedro ele faz a declaração que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. E 8 dias depois disso, 8 dias,
ele sobe um monte. Então Deus vai dar testemunho que Jesus é o Filho de Deus. E para isso Deus vai pegar duas testemunhas, tanto na lei como nos profetas. E quais são as duas testemunhas que vai estar ali para testificar da obra de Jesus Cristo? Uma testemunha representando a lei, que é Moisés. Outra testemunha representando os profetas, que é Elias. Então ali tem duas testemunhas. Poderia ser os próprios apóstolos, mas Deus quis fazer assim, pegar um representante daqueles que viveram aquelas próprias coisas, que perfiguravam inclusive as coisas que Jesus haveria de padecer, e também aqueles que assim aprove a Deus fazê-lo, né? E nós vamos ver num texto também, em São João 8:17, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. O texto vai dizer assim, em João capítulo 5, você vai ver Jesus, ele debatendo ali com os fariseus, e Jesus mesmo dizia que eu não recebo o testemunho dos homens. Então quem vai dar testemunho de que Jesus é verdadeiro é o próprio Deus. E ali o monte é como um cartório de Deus, Deus pegando a sua própria palavra e confirmando que ele está cumprindo esta palavra. E o que vai selar esta palavra como verdadeiro é a própria palavra do próprio Deus, no final do texto em que Deus vai dizer: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus ali está carimbando a autenticidade de Jesus Cristo como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo aquilo que estava predito nos profetas, né, desde Gênesis até Apocalipse, ou melhor, desde Gênesis até Malaquias, né, falando da vinda do Senhor Jesus, Deus está confirmando naquele monte ali com duas testemunhas muito especiais, testemunhas essa vindo do céu. Não é porque alguém pode não compreender como é que pode aparecer. Deus pode todas as coisas, né? Não é espiritismo, não é? Tanto Elias foi ao céu, subiu ao céu vivo. Elias não morreu, Elias está vivo no céu, ok? Moisés morreu, porém está em espírito no céu, não é? Então o que nós vemos ali nada mais é do que dois cidadãos do céu vindo até a terra, porque Deus pode fazer todas as coisas, amém? E Jesus, ele vai para a dimensão espiritual se transfigurando no corpo de glória. E as pessoas que estavam ali, que é os discípulos, inclusive pelo testemunho interior de revelação do Espírito Santo, entende que é Moisés, que é Elias, porque ali está a plenitude também do Espírito Santo sobre ele, envolve eles, porque não tendo máquina, registro fotográfico de como eles eram, mas dentro desse havia a revelação de que ali estava Elias e ali estava Moisés, pelo Espírito Santo. Pedro e João e Tiago reconhecem. Então o que está acontecendo ali, em suma, Deus está dando um testemunho de Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o que em resumo nós temos é que Deus pega Jesus, pega duas testemunhas, tá? Pega os discípulos para participar, para ver aquilo, porque se eles não vão, os discípulos não vão, não ia ter como alguém retratar. Jesus não ia escrever as coisas que ele fez. Jesus está levando eles ali para eles serem testemunhos oculares e retratarem depois, passarem para as pessoas, né, aquelas maravilhas todas, porque as testemunhas de que Deus vai levar ali é Elias e Moisés. E Jesus vai dizer que não recebe testemunho dos homens. Ele vai dizer isso quando está falando sobre João Batista. Mesmo João Batista sendo aquele que é enviado por Deus, ele poderia falar: não, João Batista é um dos profetas, eu vou receber o testemunho dele. Mas Jesus falou: não recebeu o testemunho dos homens. Ou seja, quem vai dar testemunho que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus, é o próprio Deus no Monte da Transfiguração. Então é isso que está acontecendo ali. No Monte da Transfiguração é um testemunho de Deus da veracidade do Messias, Yeshua, que é Jesus Cristo. Os judeus não creram, mas aí já é outro problema, já tem um vídeo falando sobre isso, mas a questão ali é que o Messias veio, e o próprio Pai, o Criador, testificou, não é? E Pedro, naquele momento, ele quer fazer Trascabana, Pedro não entende direito, né? Mas mais na frente Pedro vai entender isso. Tanto é que na sua epístola ele vai dizer: nós vimos a majestade, como no monte, foi ouvindo aquela voz do céu dizendo: este é meu filho. Ou seja, Pedro vai entender mais na frente a importância daquilo ali, de que Deus dá testemunho, né, de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias enviado. Então foi para isso que aconteceu aquilo ali. Ok? Deus autenticando um documento dizendo: este é meu filho, está aí, ouçam ele, estou cumprindo a minha palavra, estou velando para cumprir, eu estou enviando, estou confirmando, estou afirmando, estou falando aqui que é ele. Ele é o Messias prometido, ouçam ele, que se vocês não ouvirem ele, não tem jeito. Amém? Deus abençoe todos, a paz do Senhor Jesus.